É um privilégio nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, celebrando esse nome maravilhoso e podendo participar desta ceia em memória ao Senhor, relembrando o seu sacrifício redentor, relembrando de que Jesus, antes de ir para a cruz, estabeleceu uma nova aliança com os seus discípulos e com todos aqueles que viriam posteriormente. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia descreve 7 alianças de Deus com os homens. 7. Nenhuma delas, exceto a nova aliança que Cristo estabeleceu, tem o poder de trazer a justiça, de perdoar completamente o ser humano, os seus pecados, reconciliá-lo com Deus e levá-lo à perfeição. Todas têm um propósito e um alcance, mas a nova aliança é a única que tem o alcance não apenas de perdoar, libertar, curar, transformar, né? Tirar de um caminho de pecado e pôr no caminho de justiça, mas de levá-lo à perfeição, a torná-lo uma nova criatura, completo, semelhante àquele que agrada a Deus em tudo, semelhante a Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, que é a imagem do Deus invisível. Aleluia! Esse é o poder da nova aliança. As outras não tinham esse poder, não tinham esse alcance. Bendito seja o Senhor por isto, né? Muito bem. Nós temos aqui um tempo e eu tenho, junto com esse tempo, uma palavra muito importante para vocês que estão aqui e para aqueles que nos acompanham pela rede social. E desde já quero insistir que vocês, durante a semana, tenham a oportunidade de voltar a esta palavra, que está sendo gravada, né, além de transmitida ao vivo. Vejam, ouçam novamente a palavra através da gravação. Isso vai fazer um bem muito grande, vai ajudar você em refletir e compreender a vontade de Deus para a sua vida, sua família e para a sua igreja, em especial para nós neste lugar. Então, eu quero falar sobre visão, estratégia e ação. Aquela figura que você está vendo ali de uma árvore é um carvalho. O carvalho é uma árvore muito especial, forte, estável, duradoura, firme, né? Madeira excelente, e ela dura eternamente, né? Como o cedro do Líbano. São árvores que foram criadas para permanecer, né? Já já você vai entender por que nós elegemos essa figura aí nesse lugar. Eu quero colocar uma outra imagem aqui. Outra imagem não, quero achar aqui para você. Isto. Eu quero começar falando a respeito de visão espiritual. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu smartphone, em Isaías capítulo 61. Nós vamos ler os primeiros 5 versos de Isaías capítulo 61. Já falei sobre esse assunto aqui, sobre esse texto. Nós estamos voltando a ele pela importância que ele tem para nós neste tempo atual, né? Jesus usou o início desse texto, né? Quando estava ali na sinagoga, e
disse que aquele texto que ele estava lendo estava se cumprindo naquele dia. E o povo lá estranhou muito, especialmente os líderes da sinagoga, né? Mas, de fato, Jesus estava falando a verdade. E ele cumpriu esse texto completo. Ali, aquele dia, ele só leu um pedaço do primeiro verso de Isaías 61, né? Então, vamos ver o que está escrito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Eu não vou ter a oportunidade aqui hoje de entrar em muitos detalhes do texto, porque eu preciso falar outras coisas para você. Mas oportunamente a gente vai trabalhar esse texto com mais carinho, com mais profundidade, tá bom? Então, Jesus disse isso, ele leu uma parte desse texto, né? E ele não citou a continuação, que é assim, ele foi até ia pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí ele foi, porque era isso que estava se cumprindo naquele momento, né? Depois ele diz, e o dia da vingança do nosso Deus, a continuação do texto, né? O próximo verso 2 diz, e a consolar todos os que choram, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda, um ornamento, né? Ou em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aí ele vai mais à frente, a fim de que se chamem árvores de justiça, outra versão diz carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, a obra que nós lemos nos primeiros 2 versos aqui, ou 3 versos, é com a finalidade, com o propósito de transformar a vida daquele que crê na palavra e se une a Cristo, para pertencer a Ele, para seguir a Cristo, para ter Cristo como seu mestre, Senhor e Salvador. Mas o propósito de Deus ao fazer isto é que esse ser humano, essa pessoa, seja plenamente transformada. E o propósito está no versículo 4, a fim de que se chamem ou se tornem árvores de justiça ou carvalhos de justiça. Ou como diz uma versão em hebraico, árvores de integridade. Por quê? Porque no pecado o homem é destruído, é desfigurado, a imagem de Deus no homem, no ser humano, é desfigurada. O pecado barra a comunhão e a relação do ser humano com Deus. Então ele não mais pode receber de Deus, ele perde a conexão, essa é a palavra certa, ele perde a conexão com o seu Criador. Portanto, ele deixa de cumprir o propósito pelo qual o Senhor, o Criador, o criou. E se ele perde o propósito, e a imagem de Deus nele é desfigurada, é destituída, esse ser humano está vivendo na terra, mas não tem mais sentido, não tem mais razão de viver, não tem norte. Está à mercê de tudo aquilo que existe no mundo. Isso inclui o diabo e todos os seus demônios, todos os seus anjos, né?
E o pecado traz corrupção e traz morte. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom da justiça, o dom da graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o motivo disso é para que se tornem árvores de justiça, plantação do Senhor, que Ele planta, Ele gera, Ele semeia, Ele cuida para que dê os respectivos frutos, para que Ele seja glorificado. Então a salvação tira o ser humano das trevas para a luz, do mundo para o reino, da vida para a morte, a fim de que esse ser humano seja reconstruído com uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo nasceram de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez ou se faz novo. Muito bem, vamos seguir em frente aqui. Eles edificarão, agora entra um propósito para toda essa mudança, né, de caráter, de identidade. Edificarão as antigas ruínas e levantarão as desolações, as desoladas, né, de outrora, as desolações de outrora, restaurarão as cidades assoladas e as desolações, né, que em outras gerações, que houveram em outras gerações, né? E por último, ele diz, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos que serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Vão cuidar das ovelhas e da vinha. Muito bem. O que eu quero ressaltar aqui, em primeiro lugar, é que esses 5 versos, eles contêm a obra de Cristo, do começo ao fim. O plano mestre de Jesus para a sua igreja, que está lá escrito em Mateus 28, 18 a 20, quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus deu uma ordem, mas ele disse, eu estarei com vocês, para garantir que vocês façam aquilo que eu estou ordenando. Porque a obra de Deus não está na dependência do ser humano, está na dependência do próprio Deus, através do Espírito Santo ou o Espírito de Cristo. É só por isso. Se é que a gente pode falar só, né? Então, dá para fazer uma correlação, e você deve estar vendo aí no telão, a primeira parte desse verso, o verso primeiro aqui, né, está ligado a esses 5 passos que esta obra contém. O primeiro é evangelizar. Você não pode fazer discípulos se você primeiro não evangelizar ou ganhar as pessoas para Cristo. Então, o conteúdo desse primeiro verso está relacionado com a obra de evangelização, de dar testemunho, de falar de Jesus, falar da palavra. Isso é no propósito não de propagar uma religião, a sua religião, ou uma religião cristã qualquer. O propósito é levar as pessoas a se convencerem do seu pecado, se arrependerem e se converterem a Cristo. E aí você ganha a pessoa para
a Cristo, ou para o reino de Deus. O segundo verso aqui, a sequência, quando ele diz de apregoar o ano aceitável, etc., né? Está ligado àquele trabalho de consolidação. Ou seja, a pessoa aceitou a Cristo, tomou uma decisão, agora ela precisa ser guiada, conduzida. Compreender a importância de ler as Escrituras, conhecer a palavra, ter um relacionamento com Deus através da oração, com o Espírito Santo, saber quem é o nosso Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, conhecer a importância de estar envolvido na igreja, né? Então, é fortalecer ou confirmar aquela decisão que a pessoa fez de aceitar ou de receber a Cristo na sua vida. Isso chama-se consolidação. É o anúncio da palavra, a compreensão do anúncio da palavra e compreender também que hoje é um tempo da graça, mas haverá um dia em que o Senhor vai julgar a todos. É o dia da vingança do Senhor. Então, esse texto está ligado a essa ação de consolidar. O próximo é de consolar a todos os tristes, e o que vem pela frente aqui está ligado já ao processo de discipular, de gerar uma nova vida naquele convertido. Aí ensinar a ele os princípios básicos ou princípios elementares da doutrina cristã, ensinar a ele os fundamentos, né, da doutrina, e assim por diante, conhecer e entender a missão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, compreender o trabalho do Espírito Santo na igreja, compreender o que é a igreja, o que é corpo de Cristo, sua missão, seu trabalho, como funciona, compreender a vida que existe no corpo, que é um reflexo da vida que há na Trindade, na comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um reflexo, muitas vezes é muito pobre, mas é um reflexo, porque Deus não tem uma vida na Trindade, uma comunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e gera outro tipo de vida, completamente diferente para as suas criaturas. É a mesma vida, é a mesma comunhão, são os mesmos princípios, é a mesma base, não é? Tanto é porque Ele chama para si mesmo, então não tem por que ser diferente. Então, a nova vida, ou discipular, é conduzir essa pessoa a uma vida em Cristo, por Cristo e para Cristo, dentro do corpo, numa expressão humana. Para isso é muito importante que a pessoa também entenda que dentro dela existem coisas que Deus nunca plantou. Ou foi o diabo através dos seus demônios, ou foi o mundo através da cultura, ou foi ela mesma que arquitetou, que veio através dos costumes da sua família, dos seus familiares, e ela está cheia de coisas que não tem nada a ver com a vida de Deus, ou com o reino de Deus, e isso precisa de ser extirpado. Nós chamamos esse processo de cura interior, é um processo de renovação interior. A planta que o Pai não plantou na vida desse ser humano precisa ser arrancada. O joio que porventura esteja dentro dele, que é erva maligna, só ocupa espaço, não produz nada de bom, compete com a palavra, compete com a ação do Espírito Santo, assim como as coisas do mundo, precisa ser tirado. Esse é um processo de santificação. E dentro da santificação, nós temos um capítulo especial, vamos dizer assim, né? Que é a cura interior. É a remoção não apenas de traumas, né? E de coisas que foram fortalezas, né? Que estão dentro da pessoa, mas tudo aquilo que realmente estorva, impede o progresso desse espiritual dessa pessoa e se opõe à fé em Cristo. Esse faz parte
desse trabalho e do que vem pela frente aqui. Por isso ele também diz, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Esse verso, ele define bem o que é uma nova criatura, uma nova identidade. Agora restaurando a imagem segundo a semelhança do Senhor, mas tendo Cristo como referência. Paulo explica muito bem as várias cartas do Novo Testamento a respeito disso, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, né? E assim, existem vários textos, eu não vou entrar aqui em pormenor, a gente vai falar disso em outro momento, mas é a progressão, o discipulado tem que produzir, é o propósito de Deus, tem que produzir a imagem do Filho de Deus nessa criatura que está sendo discipulada. Consequentemente, o comportamento, ou seja, a natureza já é uma natureza que vem de Deus, né? Ele nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu do Espírito. Agora o caráter está sendo transformado, moldado, um novo caráter. Ele já tem uma nova base, alicerce, fundamento da sua vida, que vem pela palavra e pela ação do Espírito. Então sua vida vai ser edificada, e essa edificação vem no tratamento do caráter, no tratamento do temperamento, que é algo que você recebe a partir do nascimento, ou melhor, na sua formação, né? No útero, ali na formação do ser humano, o seu temperamento está ali formado. Esse temperamento, ele é de ordem natural, mas Deus quer transformar o temperamento de cada um pelo Espírito. Então, além do caráter ser reconstruído, o temperamento também, e com isso, a personalidade da pessoa em Cristo muda completamente. A conduta dele muda, porque se ele tem uma nova identidade, essa identidade é expressa pelo caráter, pelo temperamento, mas também pela sua ética moral, que faz parte da sua identidade espiritual, e também pela sua identidade sexual, macho e fêmea. E como essa pessoa é conduzida através disso, ela aprende a ser masculino e feminino, porque faz parte da ordem da criação. Deus não criou outro tipo de ser humano, ou é macho ou é fêmea. Corpo e alma estão em unidade, em consonância, né? O que passar disso é aqueles problemas que é o que vocês chamam, né, de BO na conduta, né? São os problemas, são os danos que ocorrem ao longo do caminho, né? Mas por bem, então essa é a personalidade, e com isso a conduta também é diferente. Que conduta vai ter esse ser humano? A conduta mais aproximada possível de quem era Jesus, de como Jesus vivia, de como ele se relacionava, e assim por diante. Então você tem aqui a identidade. O próximo passo é: eles edificarão as antigas ruínas. Depois diz que eles renovarão. Aqui nesse verso que eu estou lendo não tem a palavra renovar, mas eles renovarão, e depois diz que eles restaurarão e eles renovarão. São ações, 3 tipos de ações. O que é isso? Conduta, missão, trabalho, obra. Então aqui nós temos o próximo passo do discipulado: enviar. For treinado, agora envia para fazer a obra. E o último passo é, depois que você está fazendo a obra de Deus, seja como servo de Cristo, usando um dom, ou um talento, ou um ministério, ou um serviço que lhe foi confiado, não importa. A Bíblia fala que tem capacitação para todo tipo de obra, de serviços na Bíblia, né? Descrito na Bíblia.
Então, à medida que isso ocorre, a pessoa se capacita, se aperfeiçoa e já já ela está supervisionando ou liderando outros que estão fazendo a mesma coisa. Aí vem o último passo do discipulado, é a supervisão. Por falar em supervisão, eu quero lembrar vocês o texto de Atos, capítulo 20, que diz assim: Paulo falando aos presbíteros ou aos pastores de Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para apacentar a igreja de Deus que ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Pastores são supervisores do rebanho. Eles pastoreiam, mas eles fazem uma ação de supervisão. Ok? Então, esse é o propósito. Quando nós nascemos em Cristo, nós somos chamados a ser sacerdotes. E isso nunca muda. É para a eternidade. Sacerdotes que vão servir a Deus eternamente. Mas aqui na terra, o objetivo do Senhor com cada pessoa que se converte é que ele se torne um líder espiritual. Seja conduzido, cresce, treinado, é enviado a fazer a obra de Cristo, a vontade de Deus para a sua vida, ou através da sua vida, e que ele seja um líder, e que possa, por sua vez, fazer isso com outros, e supervisionar os outros. É por aí. Esses são os 5 passos do discipulado. Ganhar, através da evangelização, consolidar, confirmando a decisão que a pessoa tomou, discipular, gerando a transformação desse ser humano, é a parte mais longa do processo, né? E depois treinando essa pessoa para que ela seja enviada, e esse treinamento não vem depois do final do discipulado, o treinamento vem logo, porque enquanto você está crescendo na graça, você também vai ser treinado em coisas mínimas. Essa é a minha experiência aqui na igreja local, desde que eu me converti. Entre a minha conversão, vou aproveitar o testemunho, entre a minha conversão e a minha receber a unção de ordenação ao pastorado, passaram-se 7 anos. O primeiro ano foi o ano em que eu aprendi, tive contato, andei com o povo, fui discipulado pela forma que existia na época. Mas a partir do segundo ano, eu comecei a ser treinado, porque Deus tinha pressa. Por que tinha pressa? Porque tinha muita coisa para fazer, muita coisa para endireitar. Mas Deus não reforma ninguém, Ele faz tudo novo. Deus não conserta, Deus não remenda coisas, Ele faz tudo novo. E Ele precisava fazer tudo novo na minha vida. E tinha muita coisa para mudar, na verdade tinha tudo. Mas tudo é um processo demorado, né? É um processo que custa. E olha, eu descobri que a melhor maneira, isso é a receita de Deus, tá? A melhor maneira dele transformar uma vida da pessoa é chamar essa pessoa para estar na frente, para se consagrar, para se colocar à disposição dele, para se envolver na obra, para estar na primeira fila. Ou seja, estou pronto aqui, eis-me aqui, Senhor. Então, ele fez isso comigo. E no segundo ano da minha conversão, eu passei a ser o líder dos jovens desta igreja. Uma responsabilidade que estava aquém da minha capacidade. Aquém. Mas era a vontade do Senhor. E os jovens daquela época entenderam a vontade e me ajudaram na minha pequenez, na minha limitação. Porque também eu não atuava sozinho. Era um grupo, né? Uma diretoria, como chamávamos naquela época. Enfim, e assim foi. Os demais fases do meu processo, né? Sempre com alguém,
mais velho, mais experiente, mais sábio, mais vivido, para servir de referência para mim, para servir de modelo, de exemplo. Até que eu fui ordenado. Mas quando eu fui ordenado, eu não estava pronto. Eu estava pronto para ser ordenado, porque Deus, o Senhor, testificou isso para os pastores da época. E eu fui ordenado. Aí começou uma nova etapa, em que eu já tinha e aumentar os pastores daquela época como a minha referência, como meu modelo. Ia trabalhar junto com eles, além daquilo que já tinha trabalhado, agora um novo nível de posição, de unção e de graça, porque a ordenação me trouxe numa nova posição, para servir. E isso não teria acontecido se eu não tivesse aprendido a andar com o Senhor, andar na palavra, andar no Espírito e servir a igreja e servir as pessoas até então. Porque se eu não tivesse aprendido, Ele não ia me dar a aprovação automática, como acontece aí na escola, né? No fundamental, né? E que tem alguns anos aí que a aprovação é automática. No reino de Deus não tem aprovação automática. Você tem que passar por todas as fases e todas as experiências. Isso chama-se discipulado. Para que a tua vida seja completamente transformada. Fase por fase. Né? A criança, o junior, o pré-adolescente, o adolescente, né? O jovem, né? O jovem adulto, o adulto pleno, o adulto maduro, fases da vida do ser humano natural. Também no espiritual também tem fases. Vamos lá em frente, porque eu gastei tempo demais aqui para falar isso com você. Muito bem. Então eu quero passar para o próximo ponto aqui, que agora você já deve ter visto aí os pontos. Eu quero passar para a estratégia. A estratégia, que é a outra etapa. Se tem visão, tem estratégia. Se não tem visão espiritual, como é que você vai estabelecer estratégia? Estratégia a partir do quê? Da sua cabeça? Das suas ideias? Das coisas que o mundo faz, dá certo e você vai copiar e fazer dentro da igreja? Essa é a estratégia? Absolutamente não. Então a estratégia, ela acompanha, ela segue a visão. E se você não tem visão, você não tem estratégia, você tem qualquer outra coisa. Então a visão provoca, chama uma estratégia. E essa visão que eu passei para você agora, chama esta estratégia que está aqui para você. O primeiro ponto dessa estratégia é a preparação. Ninguém vai planejar uma ação sem fazer um capítulo dedicado à preparação. Todo planejamento, né, exige uma preparação. Então, preparação, quando está preparado, aí vai para o próximo passo, iniciar a ação. No nosso caso, como servos de Cristo, Igreja do Senhor, o primeiro ponto é preparar o coração. Como? Através da oração, do jejum, vigília, de tempos de consagração, são muito importantes. E basicamente é isso, mas acompanhado, obviamente, da palavra, da ação do Espírito, que eu coloco logo abaixo, né? Então, faz parte dessa preparação, da estratégia, acolher e seguir a verdade de Deus. Porque se você vai se preparar para servir ao Senhor, para andar na vontade dEle, e não deixa a palavra fazer parte da sua vida, você não tem familiaridade com a palavra, com o conhecimento de Deus, através das Escrituras, pela leitura, por ouvir, por meditar, por estudar, você é muito fraco espiritualmente falando.
isso não vai dar certo, não vai muito longe. A palavra é um elemento essencial na tua vida, de preparação, e ela está sempre presente, não é? O outro ponto é a dependência do Espírito Santo. Não estou citando os textos aqui, mas eles estão aí para você, e eles vão estar também depois nas redes sociais com clareza, né? Muito bem. Então, a dependência do Espírito Santo é extremamente fundamental. Por isso é que Jesus disse para os seus discípulos: olha, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam não, quero que vocês saiam para ser testemunhas de poder, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas não saiam ainda não, porque eu vou mandar para vocês a promessa do Pai. É tão importante que o Pai prometeu, e está para se cumprir, mas agora eu vou mandar essa promessa, e vocês têm que esperar. E o que os discípulos fizeram? Quando voltaram para Jerusalém, entraram no cenáculo, naquele local grande, e ali estiveram orando. A Bíblia não diz, mas talvez eles estivessem jejuando também. Estiveram orando 10 dias, mas eles não sabiam quantos dias ia se passar. Jesus disse que em breve, depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como cumprimento da promessa do Pai em Joel capítulo 2, né? Aleluia. Que Pedro naquele mesmo dia entendeu qual era a promessa, ele já sabia, ele teve 10 dias pelo menos para meditar, né, nessas coisas. O que vem aí? Então, aí veio o Espírito Santo, e ficou claro para eles que eles não podiam cumprir a vontade de Jesus sem antes ter o Espírito na vida deles e depender desse Espírito, ser guiado por esse Espírito. É o Espírito que santifica, é o Espírito da verdade, que ilumina, que esclarece, que aplica a verdade, é o Espírito que convence, é o Espírito da graça de Deus, que opera essa graça para a salvação, é o Espírito da glória de Deus. Então não tem jeito. Então, se queremos nos preparar desde o dia que a gente se converte até o fim, nós dependemos de um tempo de preparação que tem que ser contínuo, através do quê? Da oração, jejum, consagração, a palavra de Deus em nossa vida, sendo acolhida cada vez mais, conhecida, né? Porque é a palavra que nos constrói. Se você quer saber qual é a matéria-prima que Deus usa para construir essa nova criatura, é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo sobre o nome de Jesus, ou sobre a pessoa de Jesus, porque a pessoa que está sendo reconstruída aqui é alguém semelhante a Cristo. Cristo é o modelo, e o Espírito Santo e a palavra não vão se desviar desse modelo. Esse servo ou serva de Deus que está sendo levantado, construído, tem a essência de Cristo, o rosto de Cristo, a imagem de Cristo, o comportamento de Cristo, a vida de Cristo. Então é por aí. Por isso nós não podemos fugir da oração, da consagração, da busca da palavra e do Espírito Santo. Existem outras coisas que podemos agregar aqui? Sim, mas hoje estamos sendo um pouquinho mais assim, diretos, objetivos com aquilo que é principal, né? Muito bem. Ação. Qual é a ação? A ação é servir, fazer a vontade de Deus no dia a dia, na vida pessoal, na vida familiar, na vida coletiva da igreja, onde você está, onde você se relaciona. Então nós temos aqui coisas simples, que você conhece, mas que precisa ser relembrada. A primeira ação que um novo convertido pode e deve fazer, deve ser preparado para isso, é testemunhar, dar testemunho. A segunda ação é evangelizar, compreendendo melhor o que é o Evangelho,
que significa o Evangelho. Você não pode evangelizar se você não sabe o que é o Evangelho. Se você nunca leu os 4 Evangelhos, né? Se você não está entendendo a obra que Cristo está fazendo na sua vida. Evangelizar é expor o Evangelho, é falar o que significa, começo, meio e fim. Qual é a obra que Deus fez em Cristo e que Ele quer aplicar na vida das pessoas. Então, evangelizar é ter um conhecimento um pouquinho maior, mas são coisas simples, básicas. Nós vamos ver isso ao longo deste ano, né? Nada do que eu estou falando aqui vai morrer aqui hoje não, pelo contrário, está nascendo hoje e vai crescer, porque o Espírito Santo, através das nossas orações, da nossa busca, do nosso jejum, da nossa vigília, vai regar a palavra, vai fazer crescer, porque é Ele que dá o crescimento. Então fica tranquilo, aqui hoje é só o começo, tá? E além de evangelizar, é servir com os seus talentos e dons, talentos naturais, sim, e dons que você tenha, capacidades que você tem, de ordem natural e espiritual. Você serve ao corpo, serve a Cristo, né? Servindo o corpo, está servindo o corpo. Servindo a Cristo, está servindo o corpo, né? E por último aqui, é cooperar com a liderança da igreja. Por quê? A liderança, obrigatoriamente, ela tem uma visão, ela tem uma conduta, ela tem uma direção, ela tem um trabalho de não só supervisionar, mas edificar o corpo, pastorear o corpo, a igreja, conduzir esse corpo ao crescimento, né? Treinar aqueles que precisam ser treinados, avançar na fé, fazer avançar a fé que está em cada um. Então, os membros da igreja podem muito cooperar com a liderança, ajudando-os nessa missão, através de várias formas, né? E uma delas é contribuindo para trabalhar em várias áreas de ministério na igreja. Cada igreja tem diversos ministérios, diversos serviços. Nós aqui temos o serviço que é oferecido às crianças, aos juniores, aos adolescentes e jovens, a diaconia de culto, mas não só de culto, para a igreja. Nós temos a administração que cuida das finanças e cuida dos bens da igreja. Nós temos a área de comunicação, que é dividida em várias partes, que é muito importante, não apenas comunicação interna para a própria igreja, mas a comunicação que se faz com vistas a alcançar aquele que está fora da igreja local, que não pertence à comunidade. Que é um item que nós estamos engatinhando, né? Em 2024, formamos uma equipe que procurou conhecer, fez curso nessa área, mas ainda há mais coisas para aprender. E se eles forem honestos, eles vão dizer: amém, pastor, é isso mesmo, é isso aí, é isso aí. Não precisa exagerar não, eu sei que vocês sabem disso, né? É isso aí. Aliás, todos nós estamos aprendendo, cada dia mais, uma coisa nova, né? A aprender. Quem se relaciona com Jesus aprende em todo o tempo. Jesus é mestre, o Espírito Santo é mestre, aleluia. João 14 diz que o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. E Ele veio para ficar, então nós temos que aprender todo dia. Glória a Deus. Nós, voltando aqui às áreas, né? Essas são algumas áreas, mas nós podemos ter outras áreas, né? Essas são as principais, que vão colaborar, né? Com a missão da igreja, dentro e fora, e através da igreja, né? Muito bem, então aqui eu dei um apanhado geral. Por último, eu quero colocar aqui para você onde ela está, aqui no final, não está aqui, onde está? Aqui, eu pulei. Muito bem,
todo esse processo que eu estou descrevendo, toda essa obra de Cristo concentrada nesse texto de Isaías, aquilo que Deus está fazendo entre nós, e aquilo que Ele tem trazido no nosso meio, enquanto estávamos orando no final do ano, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essas 3 palavras-chave. Elas vão nos guiar ao longo deste ano e provavelmente nos próximos anos. Muito, muito provavelmente. O que são essas palavras-chave? A primeira é crescer. Ou seja, esta obra, esta igreja local hoje, ou seja, a tua vida, a tua família, você que está aqui, ou você que nos acompanha pela rede social, que pertence a esta igreja local, mas não está aqui hoje, essas palavras-chave são como senhas para você, para a sua família e para a igreja em geral. São 3 senhas. Você sabe muito bem o que é uma senha. Nós estamos acostumados no dia a dia, né, a lidar com senhas. Senhas na internet, senhas nos aplicativos, senhas do banco. Onde você vai, tudo que você faz nesse mundo digital pela internet, você precisa de senha. Você vai fazer um curso pela internet, ele disponibiliza um login e senha. Então você tem lá, você só entra se você colocar a sua senha, para que nenhuma outra pessoa tenha acesso àquele curso que você pagou, né? Então, a senha permite que você tenha acesso a conteúdos exclusivos. Sim ou não? Amém? Conteúdos exclusivos. Eu vou te dar 3 senhas aqui para seguir ao longo de 2025. Não se separe delas. Não deixe de usá-las. Elas são extremamente importantes. Se você quer a bênção de Deus, se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida e a tua família, se você ama esta igreja e quer a bênção de Deus sobre esta igreja, não se separe destas palavras-chave. Primeira, crescer. Crescer não é inchar. Crescer não é aumentar de tamanho. Crescer aqui é amadurecer. Efésios 4:15, Paulo diz assim: mas crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Depois você lê o texto lá de capítulo 4 de Efésios, mas nesse verso ele diz: mas crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí tem a continuação. Vamos prosseguir, vamos avançar, vamos fluir, vamos fazer a vontade de Deus. Então, não tem como agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser abençoado e abençoador, sem crescer no sentido de amadurecer. E amadurecer requer comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o corpo. Ninguém cresce isolado e sozinho. Pega uma criança sozinha, que recém-nascida, passou pelo hospital, o médico falou: está tudo bem, pode levar embora, está ótimo, é só, ela está com boa saúde. Pega essa criança, deixa lá na tua casa, dentro de um quarto, e deixa lá sozinha. Põe música tocando, deixa um ambiente gostoso, agradável, deixa lá. E vai ver o que acontece. Ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho. Então, amadurecer requer comunhão com Deus pela oração, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o corpo de Cristo. Isso vale para você como indivíduo, para você casal, para você família, para você igreja de Cristo. A igreja de Cristo aqui tem também uma limitação quando ela deixa de se comunicar e ter comunhão com outras partes do corpo, com outros ministérios, porque Deus não dá tudo para uma só igreja local, Ele reparte.
Tem igrejas que têm uma graça maior na área da adoração, da música e do canto. Tem outras que têm uma graça maior no ministério de trabalhar com crianças. Outros no ministério com jovens e adolescentes. Outros fazem um trabalho primoroso com idosos. Outros fazem um trabalho primoroso na ação social da igreja. Com uma estrutura que é de ficar com inveja santa. Sabe por quê? Porque eles têm graça. Quem cresce mais em alguma área, porque tem graça, buscou, deseja fazer a vontade, mas tem graça maior. Sem a graça de Cristo, não tem crescimento, não tem frutos em abundância. Aleluia. Outra chave, avançar, no sentido de prosseguir. Filipenses 3,14, Paulo diz assim: eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição em Cristo, eu não alcancei a ressurreição em Cristo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Eu não quero ser desclassificado pelo juiz, eu não quero perder a missão que ele me confiou, eu não quero fugir do caminho, eu não quero parar no caminho e ficar deliciando com as coisas deste mundo. Eu prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Se você quer crescer, se você quer avançar, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, cumprir a missão de Cristo neste mundo, você tem que ter dentro de você uma disposição, uma inclinação para prosseguir. Ainda que existem circunstâncias, problemas sérios na tua vida, que te fazem brecar, que te puxam para baixo, que te puxam para trás, que são reticentes, que são teimosas, trata aquilo até que isso te saia de você, você seja liberto. Prosseguir é a palavra-chave. E a terceira é conquistar ou avançar. Como disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo disse, eu vou avançar em direção às coisas que diante de mim estão. Uma pessoa que é batizada nas águas deve avançar para ser cheia do Espírito Santo e andar cheio do Espírito Santo, aprender a andar, é avanço. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e experimenta o enchimento do Espírito Santo quando está nas reuniões, em alguns momentos, tal, ela precisa avançar em conhecimento para manifestar os dons do Espírito. Ela precisa crescer na graça, avançar na graça de Deus, para ter outros dons, do qual ela pode usar para servir, os dons da graça, conforme está escrito em Romanos 12, né? Aleluia. Então, há sempre um motivo para prosseguir, um motivo para avançar. Você tem uma visão do Evangelho, talvez se você avançar mais, essa visão vai ser aperfeiçoada, melhorada. Você tem uma visão da obra de Deus, você pode crescer nessa visão, e assim por diante. Então, não há limites, o limite está em nós, imposto por nós, pela nossa carne, ou porque nós deixamos o mundo colocar limites dentro de nós, e nós brecamos, e aí deixamos de prosseguir. Se você deixa de prosseguir, você deixa de avançar, ou deixa de conquistar. Isso vale o que eu estou falando, teve validade no povo de Israel. Eu vou encerrar aqui a minha palavra, porque o tempo já está avançando, e eu preciso dar
finalmente aqui, eu queria encerrar com isto. Enfim, o povo de Israel foi alcançado pelo Senhor no Egito. Deus se manifestou poderosamente àquele povo. Ele libertou o povo, mas a ação de Deus no Egito foi contra o Egito e contra Faraó. Não foi contra o povo de Deus. Foi a favor do povo. Tudo que ele fez no Egito foi para destruir o Egito e o poder de Faraó e os deuses de Faraó. A ação de Deus foi para eles, a libertar o povo. O povo viu isso, ficou alegre, surpreso. Foram para o deserto. No deserto, eles tinham que confiar em Deus. Eles deixaram o Egito, mas o Egito não estava saindo deles. Eles tinham muita coisa que eles estavam carregando desde o Egito e manifestaram isso no deserto. Isso trouxe problemas entre eles e Deus. E Deus teve paciência para tratar com eles, muita paciência, né? E usou Moisés, que era um homem manso, o homem mais manso da terra, diz a palavra. Se não fosse assim, a espada de Moisés ia comer muita carne daqueles rebeldes, desobedientes, etc, etc. Mas, então, eles viram o Deus que sustentou outro tempo. Quando era para entrar na terra prometida, o que eles fizeram? O coração que não amadureceu, não confiava em Deus, não estava disposto a prosseguir e avançar, brecou ali e falou: nós não podemos entrar. Por quê? Porque ali tem gigantes, tem muralhas, tem fortalezas, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles estavam medindo a obra, a possibilidade de entrar naquele lugar pela força deles, pela visão que eles tinham deles mesmos. Eles não foram transformados, não. Eles não ganharam uma visão de que eram sacerdotes do Deus Altíssimo, não ganharam uma visão que era um povo eleito, separado por Deus, com uma aliança de sangue. Percebe como a falta de identidade, a falta de visão que eles tinham deles mesmos, matou a fé que foi necessária para entrar na terra prometida. E eles não entraram, por causa do testemunho dos 10 espias. E os 10 espias, pelo seu contra-testemunho, sua falta de fé e incredulidade, condenou aquela geração inteira a ficar no deserto. Então eles viram um Deus que é o Deus da graça, o Deus que sustenta e supre, o Deus que guarda e livra dos inimigos, mas o Deus também que é justo e faz juízo, faz justiça. E ele não deixou barato. Tá bom, lá dentro, se eu colocar eles lá, eles vão se converter, quem sabe eles melhoram lá, né? Quem sabe, né? Vamos colocar todo mundo lá. Eles vão ver que eu sou Deus, que eu posso. Eles vão ficar envergonhados, achando que eles eram alguma coisa. Deus não pensa como o homem. Ou vocês não querem entrar? Então vocês não podem prosseguir. Se vocês não podem prosseguir, vocês vão voltar. Só que vocês não vão voltar para morar no deserto. Não vou ficar com vocês no deserto, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu vou em frente, eu vou cumprir a minha vontade, apesar de vocês. Então aquela geração morreu no deserto. A geração separada e gloriosa se tornou uma geração que devia ser virtuosa também, se tornou uma geração condenada. Ela mesma se condenou a si própria e morreu no deserto. A próxima geração, os filhos e netos, entraram sob a liderança de um novo líder. O que eu quero chamar a sua atenção, além daquilo que eu estou falando aqui agora, é o seguinte: o Deus revelado no Egito e no deserto, para aquela geração, para aquele povo, quando o povo entra na terra, se revela como um Deus muito, muito maior, muito mais poderoso, muito mais glorioso. Porque o que eles viram até então era um Deus
que pelas ordens natural, destruiu o Egito e impediu o faraó de pegar eles e trazer eles de volta. E com um milagre sobrenatural, com milagres, né? Com ação sobrenatural, guardou o povo no deserto. Agora, eles estavam prestes a entrar numa terra que não era dos outros. Os outros estavam ocupando, mas Deus falou: a terra é minha, eu dou a quem eu quero. E eu vou tirar esse povo, porque eu vou fazer juízo sobre eles. Segunda vez, eles viram Deus fazendo juízo sobre as nações. Só que agora é para dar a eles uma terra deleitosa, única na terra. E ali naquela terra, com Deus presente e a lei que vinha através da aliança, esse povo ia detonar no meio das nações. Ia ser levantado como cabeça entre os povos, como testemunho de Deus na terra, para que os povos e as nações vissem que os deuses que eles adoravam, que os deuses que eles buscavam, era lixo, era pau, pedra, prata e ouro, mas não tinha capacidade de fazer coisa alguma, mudar o destino de uma pessoa, quanto mais de uma nação. Mas o Deus de Israel era poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Então era muito importante que eles conhecessem que o Deus que tirou eles do Egito e fez atravessar no deserto e estava colocando eles dentro da terra, iria agora trazer à luz uma operação sobrenatural muitíssimo maior, mais profunda, porque ali Deus iria cumprir o propósito dele sobre a terra. Isso aconteceu há cerca de 3.500 anos atrás. Nós estamos no século 21. E o que é que você vê aqui? O que é que você viu no século 20 a partir de 1948? Deus trazendo os judeus novamente para a terra prometida. O que é que você está vendo hoje? Deus sustentando esse povo. Ah, Jesus. Para finalizar mesmo, eu quero chamar a sua atenção. Eu creio que o Deus que nós servimos quer se revelar a nós, igreja, de uma maneira tão especial, tão nova, que parece que nós vamos olhar e dizer: eu não conheço esse Deus. Eu conheci um Deus até 2024. Ele fez isso. Eu conheci um Deus que me salvou. Mas o Deus que eu estou vendo agir na minha vida, na minha família, e operando na igreja, através da igreja, parece um Deus diferente, parece um Deus mais poderoso, mais glorioso, um Deus que não havia se revelado antes, mas agora parece que Ele é a diferença entre a lua nova e a lua cheia. A lua nova você sabe que está lá, tem uma luzinha em toda volta ali, um círculo, né? Mínimo, né? É lua nova, mas o Deus que se revela agora é lua cheia, é pleno, é poderoso. Isso é que está no meu espírito, isso está crescendo dentro do meu espírito. Eu estou por certo que o Deus que eu vou, com quem eu vou andar, e eu vou me relacionar, e eu vou servir daqui para frente, é um Deus mais glorioso, mais poderoso, mais amoroso, mais triunfante, mais soberano, mais majestoso, do que aquele que eu conheci em todos esses anos até o dia de hoje. Eu creio que isso não está vindo no meu coração, da minha cabeça. O Espírito Santo está moldando essa visão, esse sentimento, vamos falar assim, né? Esse desejo aqui. E isso vai avançar, vai avançar, vai avançar. 3 senhas: crescer, amadurecer, prosseguir e avançar. Se você quer se dar bem neste ano, não perca e use estas senhas diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero crescer.
Eu quero amadurecer. Me dá acesso às coisas que eu preciso para amadurecer. Me dá acesso às coisas que eu preciso para prosseguir. E o sentimento que há dentro de mim, o impulso que há dentro de mim, maior do que todo sentimento e impulso que o mundo e o diabo pode me dar, seja o teu impulso dentro de mim para prosseguir. Prosseguir. E para avançar. Para avançar. Você vai ver como Deus vai responder. Cada vez que você acionar a tua senha, colocar lá na sua ligação com Deus, ligação privativa. Aleluia, glória a Deus. Fiquem em pé, queridos. Vamos orar. Eu sei que eu fui além do meu tempo, mas eu precisava falar essas coisas da forma que eu falei. Porque eu falei para você, para aquele que nos acompanha, mas eu falei para mim mesmo. Hoje eu estou pregando para mim mesmo. Aleluia. Feche os seus olhos. Querido Pai, em nome de Jesus, temos liberado a sua palavra. E cremos que o Teu Espírito tem falado ao coração dos Teus filhos que aqui estão, e daqueles que nos acompanham, e ainda há de falar, há de fixar, há de escrever a Sua palavra, a Sua vontade, no coração de cada um deles, e no seio de cada família, Senhor, que compõe esta igreja. Porque nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos dessa palavra que não apenas grude dentro de nós, uma palavra que seja fixada pelo Teu Espírito, gravada nas paredes do nosso coração, para nos guiar na Tua vontade, para impulsionar o íntimo, nosso interior, para direcionar as nossas ações, nossas escolhas, nossas decisões ao longo deste ano, em nome de Jesus. Querido Pai, vivifica a Tua palavra sobre nós, vivifica o Teu Espírito sobre nós, enche-nos do Teu amor, enche-nos da Tua graça, enche-nos de uma nova devoção no Espírito, dá-nos um novo fervor espiritual, dá que possamos viver uma vida que sustente, que expresse os cânticos que nós cantamos nesta manhã, neste lugar. E que não fique apenas no cântico, mas ele se torne uma realidade viva dentro de nós, para a glória do Teu nome, para que a Tua vontade se expresse em nós e através de nós. E o Senhor possa cumprir a obra que o Senhor tem para a Sua igreja, a qual somos nós, de ganhar aqueles, de trazer o perdido, e trazer aquele que está no mundo sem Cristo, nas trevas, na ignorância das coisas de Deus, no pecado, na destruição e na morte. Usa-nos, Senhor, para trazer aquele que está perdido, como Cristo fez, através do Seu ministério, e nos alcançou pela graça do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê e assim deseja, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós precisamos fechar isso com um cântico. Nós precisamos fechar com um cântico. Fique tranquilo, fique tranquila. Nós só estamos começando o ano. O que nós estamos falando aqui hoje, vamos voltar a falar, e aquilo que nós falamos sobre estratégia e ação, acredite. Se você não acreditar, escreve, e dia 31 de dezembro de 2025, você vem falar comigo, e vem cobrar de mim, e dos pastores que agora fazem parte desse corpo local, venha cobrar de nós, se essa palavra teve avanço, ganhou expressão, ganhou corpo, se tornou concreta, trouxe frutos ou não.
porque eu seria o primeiro a dar mão à palmatória e dizer: eu não fiz, eu falhei, eu preguei e no fim nos perdemos, etc., e não aconteceu. E cobrar. Eu não tenho medo do que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Aleluia. Mas se isso não acontecer, e se houver frutos, se houver ganho, se houver crescimento, se a vontade de Deus e o agrado do Pai estiver entre nós, e Ele manifestar isso através de toda forma sobrenatural que Deus pode realizar através do Espírito Santo e através do nome de Jesus, eu vou exigir o teu testemunho aqui na frente todo domingo. Todo domingo. Eu quero ver todo domingo, a partir do mover do Espírito, mover de Deus, aquilo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Eu quero ver você aqui. Não vamos ter mais um culto de gratidão a Deus. Todo culto será um culto de gratidão a Deus. Todo culto será um culto de testemunho. Use as palavras-chave.